Hoje é capítulo 4 e é o último capítulo. Jonas só tem 4 capítulos, né? Então vamos lá. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Eu não fiz uma revisão antes, porque eu acho que aqui a gente já pega a revisão, né? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso. Com isso o quê? Quer dizer, Jonas ficou descontente com o quê? E enfureceu-se com o quê? E daí nós temos que voltar para o capítulo 3, que foi o estudo da semana passada. Com que Jonas ficou descontente? O final, o último versículo do capítulo 3 foi: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, se a gente voltar para o capítulo 3, a gente vai ver lá que Jonas pregou, depois de ter sido vomitado pela baleia ou pelo grande peixe, de novo lá na beira do mar Mediterrâneo, né? E daí Deus disse, agora vai, né? E ele foi para Nínive. E quando ele foi para Nínive e pregou em Nínive, o povo de Nínive milagrosamente se arrependeu dos seus pecados, né? Se cobriu de pano de saco, de cinza, um arrependimento sincero. E no último versículo do capítulo 3, então Deus diz, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Ou seja, Deus, como o arrependimento deles foi verdadeiro e foi sincero, Deus não os castigou e Deus foi misericordioso para com eles. E agora, então, a gente vê Jonas, né? A reação de Jonas. Quando Deus foi misericordioso com Nínive e não castigou Nínive, a reação de Jonas foi que Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E Jonas, ao invés de ficar alegre com o arrependimento de Nínive, com a salvação de Nínive, Jonas se enfureceu e ficou descontente com isso, né? Então, vamos lá, vamos continuar. E ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, olha a revolta, né? Não é para menos que o texto diz que ele se enfureceu com Deus. Olha a oração dele. Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu estava em casa. Quer dizer, aí a gente entende o que aconteceu com Jonas quando ele... Por que Jonas, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis? E eu falei para vocês, desde o primeiro estudo sobre Jonas, que uma das hipóteses, das maiores hipóteses do livro, porque ele não foi, é porque ele não queria ir para Nínive, porque ele não queria que Nínive fosse convertida e que Nínive tivesse a misericórdia de Deus. Então, ele não queria ir pregar para aquele povo. E aqui fica claro isso. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis, né? Então, por quê? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Então, quando Deus decide ser misericordioso, então Jonas diz, olha, foi por isso que eu não quis ir. O que Jonas está querendo mostrar com isso? Jonas está mostrando isso, que ele não queria que Deus fosse misericordioso. Desde o início, Jonas não queria que Deus fosse misericordioso com Nínive. Jonas não achava que Nínive merecia a misericórdia de Deus. Jonas queria que Nínive fosse castigado. E vamos entender aqui o seguinte, essa raiva, essa fúria de Jonas. Nós temos que, eu falei isso no primeiro estudo, deixa eu fazer uma revisãozinha histórica com vocês. O Império Assírio, Nínive é a capital do Império Assírio, e o Império Assírio, no 8º século, em torno de 100 anos antes do período de Jonas, o Império Assírio era o império dominante, era o bicho-papão da época, né? Desde 880 até 820 a.C., nesses 60 anos, que é um período mais ou menos 50 anos, 50, 60 anos antes de Jonas escrever. Então, o Império Assírio era um império dominante e é um império que está englobando todas as regiões.
E a gente sabe, pelos manuscritos, pelas escavações arqueológicas, já se sabe que o Império Assírio era extremamente cruel e violento, tanto que o próprio rei, no capítulo 3, o próprio rei admoesta, aconselha o povo a que o povo se arrependa da sua violência. Então, o Império Assírio era extremamente cruel, extremamente violento, e conhecido, era o poder dominante, pouco antes do tempo de Jonas. Portanto, o Império Assírio e Nínive está na mente popular das pessoas como um império cruel e violento que merece ser castigado, né? Então, vejam, o que Jonas espera que Nínive sofra. Jonas espera que Nínive seja castigado por ser a capital desse império e por tudo que já fez, por toda a sua crueldade e violência. Jonas não quer que Deus seja misericordioso. E isso Jonas, enfurecido, ora e diz para Deus: Senhor, foi por isso que eu não quis ir. Foi por isso que eu fugi. Fui para Tarsis. Eu sei que você é... E aí, veja como Jonas está classificando Deus corretamente, mas esse relacionamento humano, né? Esse pecado humano, falando mais alto no coração de Jonas aqui, ele classifica corretamente Deus. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora tira minha vida, ele não quer nem mais viver, porque ele não quer nem ver isso, Deus tendo misericórdia no povo desse. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que radicalidade, né? Que radicalismo desse cara. Jonas tem esses altos e baixos. Jonas é bem o ser humano, né? É bem o retrato do ser humano. Que às vezes a gente solta os cachorros, a gente se enfurece com as coisas e tal, né? E não está nem pensando, porque Jonas é o profeta. Se a gente lembra do capítulo 1, Jonas é aquele profeta do período de Jeroboão II que leva uma profecia de Deus, uma profecia que se cumpre. Quer dizer, é um profeta de Deus, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, mas tem esses deslizes aí que está enfurecido com esse povo, que quer que Deus castigue esse povo, em vez de ter misericórdia desse povo, né? E nós somos parecidos com Jonas? Não vamos jogar muita pedra em Jonas, não, porque às vezes, não sei se a gente não tem as mesmas atitudes. E se Deus resolvesse ter misericórdia de alguém que nós julgamos que mereça castigo? Então, veja, o povo de Nínive era cruel, era violento, portanto, tem um histórico de crueldade e de violência, né? Não é para menos que Jonas quer que esse povo seja castigado. Então, Jonas acha que é injusto Deus deixar por isso e Deus não castigar um povo desse. Agora, e quando é conosco, né? E quando alguém fez alguma coisa muito grave para nós e nos ofendeu profundamente ou nos prejudicou profundamente, e a gente diz, não, essa pessoa, agora Deus vai ter misericórdia dessa pessoa e vai ficar tudo por isso, beleza, tá bom, pediu perdão e... Notem que a gente vê as pessoas falando desse jeito, né? As pessoas se expressam desse jeito, se é que a gente já não se expressou desse jeito. E eventualmente a gente não se expressou desse jeito, não verbalizou isso, mas às vezes já pensou isso também, né? Depois de tudo que essa pessoa fez, agora se arrependeu e vai ficar por isso, e não vai ter castigo nenhum, e parece injusto que essa pessoa não seja castigada, parece injusto que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Então, nós somos tão diferentes do que Jonas, assim? Não, né? A gente tem que cuidar, porque nós somos seres humanos, assim como Jonas, tentados da mesma forma que Jonas, e esse lado pecador em nós, às vezes a gente também quer, né, que a pessoa sofra castigo, que a gente... Na reunião com o grupo Rebeca, na terça-feira, a gente teve um ótimo diálogo sobre a política e sobre os políticos corruptos, né? Tem políticos corruptos que já enganaram, que já mentiram, que já prejudicaram milhões de pessoas e que a gente, às vezes, quer que eles sejam castigados. Imaginar uma pessoa dessa, de repente, se arrependendo dos seus... Pensa, torne concreto. Imagina o nome aí de um político ou um juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Coloca nome nos bois. Pensa, né? Pensa no nome aí. De um político bem corrupto, bem sujo, né? Que já pintou e bordou. Ou de um juiz muito sujo. E pensa aí uma pessoa dessa sendo
de repente, se arrependendo de tudo e vindo para a igreja, né? Poxa, será que... Mas daí Deus vai deixar barato tudo que essa pessoa já fez, toda a injustiça cometida, os milhões de pessoas que essa pessoa já prejudicou. Agora Deus vai ter simplesmente misericórdia dessa pessoa, vai deixar por isso, não vai castigar. Poxa, parece injusto, né? Parece injusto. Não pode ficar barato assim, né? Então, se a gente se coloca no lugar de Jonas, a gente vai ver que a gente não é tão diferente assim, que às vezes a gente também acha que a pessoa merecia umas chicotadas, que a pessoa merecia umas palmadas de Deus e merecia um castigo sim, e não pode ficar por isso. Deus deixar tão barato assim, né? Ou seja, Deus ter misericórdia, às vezes a gente se revolta com a misericórdia de Deus. Para alguns comentaristas bíblicos, o livro de Jonas gravita em torno da tensão justiça e misericórdia, né? Justiça e misericórdia. Deus foi misericordioso com Nínive quando Nínive se arrependeu verdadeiramente, mas Jonas quer que Deus faça justiça, ou pelo menos acha que Nínive não merece essa misericórdia e merece uma punição, né? Então a justiça para Jonas é que Deus puna esse povo em vez de ter misericórdia. Então, justiça e misericórdia, né? Eu, digitando hoje à tarde, buscando algumas figuras para o estudo bíblico, eu achei digitei lá Jonas em inglês, né? Porque às vezes as gravuras, as imagens em inglês, têm imagens diferentes no Google do que no português, e soma um pouquinho. Mas achei algumas coisas interessantes lá. Uma delas é essa daqui. Será que eu sou mais justo que Deus, né? E às vezes a gente julga mesmo Deus, né? A gente acha que deveria ser diferente, a gente acha que Deus deveria fazer diferente, que Deus deveria fazer justiça, né? A nossa justiça, o que a gente acha que é justiça, que é castigar, né? Então, às vezes, de fato, parece que a gente quer ser mais, ou se acha mais justo que Deus, ou, eu faria diferente, como se Deus tá fazendo errado, né? E às vezes a gente acha que Deus está fazendo errado justamente quando Deus tem paciência, quando Deus tem misericórdia. E daí, pessoal, nós somos muito falsos desse negócio e muito hipócritas, na verdade, porque quando é com a gente quer que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha paciência conosco, que Deus não nos castigue conforme merecemos. Quer dizer, conosco a gente espera que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha paciência, que Deus nos dê tempo, mas com os outros a gente sempre acha que Deus, né, tá tardando o juízo, tá tardando a punição, tá tardando o castigo. Então tem que cuidar um pouquinho com isso, né? Uma outra que eu achei lá é o coração de Deus versus o coração humano, né? Isso também, aqui está bem flagrante o coração humano, o coração pecador de Jonas falando mais alto, né? Nessa rebeldia, nessa frustração, e quando Deus tem misericórdia, ele está revoltado, é o espírito humano, né, falando mais alto, é o pecado humano que quer o castigo. A coisa mais bonita que tem é quando Deus nos perdoa, e a coisa mais bonita que tem em Deus é a misericórdia de Deus, é quando Deus tem misericórdia de nós, e quando Deus tem misericórdia, que Deus salva uma pessoa, quando Deus nos salva, e quando Deus salva uma pessoa, isso é a melhor coisa do mundo. Mas às vezes as pessoas ficam revoltadas, e aí a gente vê a diferença do coração de Deus e do nosso coração, pecador ainda, né? E nem sempre a gente tem o coração do Pai, nem sempre a gente tem o coração de Deus, né? Esse coração que busca a salvação, que tem misericórdia, que quer o bem das pessoas, né? A gente tem que buscar cada dia mais termos o coração do Pai, né? E vivermos segundo o coração do Pai. E por fim, já fazendo uma transição aí para o final para o decorrer do nosso capítulo, a misericórdia de Deus faz Jonas ficar com raiva, né? Jonas fica com raiva da misericórdia de Deus. E aqui a gente tem já a continuação, né? Um pouquinho das gravuras do que vai acontecer nos próximos, mas de fato, é isso daqui.
né, a misericórdia de Deus deixa Jonas com raiva, ao invés de deixar Jonas alegre, porque Deus foi misericordioso, porque Deus exerceu salvação, Jonas fica com raiva. E vamos ver então como continua esse capítulo aqui. Guardem lá essa lagarta aqui, né, e o sol aqui e tal, esse telhadinho, é aí que continua o livro. Vamos lá. O Senhor lhe respondeu a Jonas, né? Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Jonas então saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda está esperando para ver se Deus de fato vai deixar por isso, se Deus vai castigar ou não. Ele faz um abrigozinho lá para ele, numa distância, e vai esperar o que Deus vai fazer com essa cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-la do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada, então, essa planta cresceu, e aqui eu já comentei isso no capítulo 1, o livro de Jonas é um livro que tem vários acontecimentos sobrenaturais, e Deus faz esses acontecimentos sobrenaturais claramente para ter essa comunhão com Jonas e ensinar Jonas, né? Deus é o Senhor sobre tudo, e Ele pode tudo, então isso não deve nos gerar algum estranhamento, tá? A questão da baleia são coisas sobrenaturais. O natural é natural, o sobrenatural é quando Deus, o Criador de todas as coisas, resolve interferir na sua natureza, tanto numa baleia que engole, quanto quando Jesus anda sobre o mar, quanto quando abre o mar vermelho. Quando o Deus Criador resolve interferir na sua criação, e Deus pode absolutamente tudo, pessoal. Então, não deve nos causar estranheza. Isso não é o natural, é o sobrenatural. Se fosse natural, de fato, é impossível. Mas o sobrenatural é quando o Deus, né, o Deus Criador, resolve agir na sua natureza, e ele pode fazer tudo de qualquer forma. Então, aqui nós temos, tanto na baleia, do capítulo 1, aqui também, eventos sobrenaturais que Deus está se relacionando com Jonas e ensinando uma lição para Jonas, e essa lição precisava ser mais imediata. Então, aqui, Jonas constrói lá o barraquinho para ele, né, para ver o que vai acontecer com a cidade, e Deus faz essa planta brotar muito rapidamente, tá? É uma planta, pelo que se indica, ela cresceu muito rápido, é uma questão de um dia, né? Então, é um milagre, claro, uma sobrenatural. Essa planta cresce a ponto de fazer uma sombra agradável para Jonas, né? E Jonas está lá debaixo dessa planta, no calor daquela região, né? Essa planta foi um bálsamo para a alma de Jonas. E daí, tão rápido quando Deus fez crescer, Deus também, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou, então, repentinamente também, e Jonas fica sem aquela sombra agradável, né, para ele. E daí, ao nascer do sol, Deus trouxe ainda um vento oriental, outro acontecimento sobrenatural, e tudo para dar um chacoalhão em Jonas, assim como ele deu o chacoalhão lá com a baleia, agora Deus dá outro chacoalhão em Jonas. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar, e com isso ele desejou morrer, e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. De novo, né? De novo ele está se lamentando e desejando morrer, né? Melhor morrer do que viver. Esse Jonas, né? Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Jonas é esse profeta, né, que fica se lamentando, e esse diálogo com Deus também é um diálogo bem pesado, né? O jeito com que Jonas abre o coração com Deus e que Jonas fala com Deus é um jeito bem pesado, né? Mas você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Então veja, agora vai se manifestar o propósito de Deus com essa planta e com essa lagarta e com esse vento oriental. Deus mandou isso para dar uma lição em Jonas, para
para fazer, dar um chacoalhão em Jonas, para Jonas acordar do que ele está falando, do modo como ele está pensando e o que ele está fazendo. Então, o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. É isso, Jonas? Quer dizer, você está com dó da planta, uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não podou, que você não fez nada. Essa planta, você está com dó dela, uma planta que só teve durante um dia, né? Que numa noite, nasceu numa noite morreu. Você está com dó da planta, e daí, olha a lição. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Olha a diferença de uma planta para pessoas, né? Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter pena dessa grande cidade. Então, a questão aqui é, pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, alguns acham que poderia ser crianças, mas provavelmente isso aqui não eram crianças, Deus está usando um ditado para dizer assim, pessoas que não sabiam distinguir o certo do errado antes, né? E por isso estavam se perdendo. Mas, de qualquer forma, a lição é, Jonas, você está com pena, você está com pena de uma planta que nasceu e morreu num dia que você nem plantou, nem regou. Agora, eu, Jonas, são 120 mil pessoas, e daí é o contrário, né? Pessoas que Deus criou, pessoas que Deus ama, pessoas que Deus viu crescer, que Deus regou, que Deus criou, que Deus, né? Então, são pessoas, Jonas está com pena da planta, mas está com raiva das pessoas, né? Quer a salvação da planta, mas não quer a salvação das pessoas, de 120 mil pessoas. E aí a gente nota o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus com a humanidade, né? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? No livro de Jonas, Deus mostra o seu amor e misericórdia com a humanidade, com essas criaturas criadas por Deus, que são diferente da planta que Jonas não plantou e não podou. O ser humano é criação de Deus, a vida é um dom de Deus, e Deus quer a vida, e Deus acompanha a vida, e Deus rega, e Deus poda, e Deus cuida da vida de todos, porque a vida de todos é de Deus. E Deus se importa com a vida de todos, não só com a nossa, meus irmãos. A nossa, nós somos filhos amados, pertencemos à igreja de Deus, ao povo de Deus, sim, perfeito. Mas aqui Deus mostra esse cuidado e esse coração do Pai com toda a sua criação. E não a criação só em termos de natureza, mas a criação do ser humano, dessa criatura especial, criada à imagem e semelhança de Deus. Né? Como a misericórdia, o amor de Deus com a humanidade, com as suas criaturas, com o ser humano. Deus quer a salvação da humanidade. Deus amar Nínive e mandar Jonas para salvá-la é um prelúdio no Antigo Testamento do que Deus faria no Novo Testamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o coração do Pai, essa é a intenção de Deus. E isso, a gente tem um prelúdio disso, uma miniatura disso no Antigo Testamento, no livro de Jonas, né? Deus amou Nínive, que não faz parte do povo de Israel, não faz parte do povo de Deus, está lá do outro lado, 800 a 1.000 quilômetros dali, é um outro povo, é uma outra raça. Deus se importa com eles, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus quer a salvação. Vai lá em Nínive, Jonas. Deus manda Jonas para Nínive porque Deus quer a salvação de Nínive. E é um prelúdio no Antigo Testamento do que Deus faria no Novo Testamento. Deus amou ao mundo de tal maneira que mandou também o seu Filho à Terra se encarnar, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Deus quer a salvação da humanidade. E por isso manda o seu Filho para nos salvar, né? Portanto, nos amar. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, é o que Deus diz no Antigo Testamento. Eu não tenho prazer na morte do perverso. Deus não quer castigar. Deus não quer condenar. Deus quer salvar. Meu prazer é que o perverso se converta do seu caminho e viva. Esse é o coração do Pai, né? Esse é o coração do Pai. E às vezes o nosso coração não é tão misericordioso. O nosso coração pensa diferente. O nosso coração quer que castigue. Mas esse é o coração do Pai. E a gente deveria torcer pela salvação e querer a salvação e querer que Deus tenha misericórdia e querer que as pessoas acordem dos seus maus caminhos. Até o pior de todos, até Nínive, essa cidade cruel, até o pior das pessoas, o pior dos políticos, o pior dos juízes, que essas pessoas se convertam do seu mau caminho e vivam e sejam salvas por Deus. A gente deveria orar por isso, deveria querer isso também, como Deus quer isso também, né? No Novo Testamento e na Semana Santa, né, que nós estamos agora na Quaresma, Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisesse. Deus oferece salvação e Deus está dispondo a salvação e Deus quer a salvação e Jesus veio ao mundo para salvar, mas as pessoas estão resistindo. Agora, convertei-vos, o nosso desejo como coração de Deus deveria ser que as pessoas se convertessem e fossem convertidas, porque quando a pessoa é convertida, ela muda, né? De um dia para o outro, ela muda os rumos da sua vida, ela se arrepende dos seus pecados, como aconteceu com Nínive, ela busca Deus e ela é salva, ela tem uma vida transformada pelo Espírito Santo, é uma outra pessoa, é uma nova vida, né? É uma ressurreição. O Novo Testamento compara isso com uma ressurreição espiritual. Pessoas estavam no caminho de morte espiritual e agora ela de repente está viva espiritualmente, o coração dela pulsa com Deus, ela se arrepende dos seus pecados, ela se arrepende de tudo que ela já fez de errado e ela está agora disposta a servir a Deus, como foi com o apóstolo Paulo, né? Nínive é um exemplo no Antigo Testamento, é um livro missionário do Antigo Testamento. A salvação passa pelo anúncio da palavra, pelo arrependimento verdadeiro e pela fé. No Novo Testamento, Paulo, em Romanos, diz: como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação. Deus manda Jonas para Nínive, né? Vai lá, Nínive, e vai lá em Nínive, Jonas. Vai lá pregar em Nínive. E a mensagem de Jonas era uma mensagem para que eles se arrependessem dos seus pecados. E Jonas não quer ir, mas o caminho já com Nínive era: Deus manda Jonas para Nínive, prega em Nínive, para um povo cruel, para um povo violento, para um povo que não tem Deus. Vai lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vai lá, Jonas, vai pregar para eles, eu quero a salvação deles. E então a salvação passa pelo anúncio da palavra, pelo compartilhar da palavra de Deus. Uma palavra que a gente não pode nunca duvidar de que é poderosa e eficaz, como diz Hebreus. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. A ação, quem converte é o Espírito Santo, não somos nós. Vimos no estudo passado que a gente não pode ficar duvidando de Deus, achar que certas pessoas não têm jeito, que certas pessoas não vão ser convertidas nunca, né? Como aparentemente Nínive parecia ser uma cidade que não ia se arrepender jamais, que não tinha condições, mas pregue a palavra, confie na palavra, e quando o anúncio da palavra é feito, né, e a palavra toca, há arrependimento verdadeiro e há fé, né? Como virão se não há quem pregue? É um chamado para nós também, né? Para nós compartilharmos a palavra de Deus e com as outras pessoas, com colegas, com parentes, enfim, compartilhar a palavra de Deus, confiar nessa palavra, né? Que essa palavra está sendo semeada e que essa palavra pode trazer arrependimento, pode trazer mudança e pode trazer fé, a fé salvadora, que é a melhor coisa do mundo, né? Quando a pessoa de fato conhece Jesus e vai ser salvo.
Outra coisa, outra ponte de Jonas com o Novo Testamento é um no lugar de todos. Em Jonas capítulo 1, versículo 12, peguem-me e joguem-me no mar, diz Jonas, e o mar se acalmará. É quando os marinheiros, né, perguntam o que nós temos que fazer, porque eles estão quase todos eles perdendo a vida, e iriam perder a vida. Deus fez soprar aquele forte vento, mas então Jonas diz, não, culpado sou eu. Jonas sabe que a culpa é dele. Jogue-me no mar e o mar se acalmará. Então, é a vida de Jonas pela vida de todos. E quando eles jogam Jonas no mar, o mar se acalma. Quer dizer, a ira de Deus se acalma, porque o problema era com Jonas, né? A ira de Deus, então, está acalmada também. Um por todos, a vida de Jonas pela vida de todos os marinheiros. E assim, essa é uma ponte com o Novo Testamento. Em João 11:50, né, isso quem falou foi Caifás, se não me engano, mas é uma profecia, e Caifás diz, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. É melhor, claro que ele não sabia que, na verdade, o sentido que ele estava dando era justamente o contrário, é uma profecia, né? Mas a vida de Jesus pela vida de todos, né? A vida de Jesus que traz salvação a toda a humanidade. E não foi Jesus que pecou, não eram os erros dele, como no caso de Jonas eram os erros de Jonas, né? Mas no caso de Jesus não eram os seus erros, não eram os seus pecados, mas a ira de Deus sobre a humanidade, pelos pecados da humanidade, precisava ser aplacada. E é um por todos. É Jesus dando a sua vida e se entregando à morte para que todos tivessem vida, né? Para que a vida de todos fosse salva. E isso nós temos de novo um prelúdio no livro de Jonas. Deus foi misericordioso com Jonas. Então, vamos começar com Jonas para depois chegar em Nínive, né? Deus foi misericordioso com Nínive também, mas Jonas está revoltado. O que Jonas não entendeu é que antes de ser misericordioso com Nínive, Deus foi misericordioso com Jonas também, né? No capítulo 1, Deus é misericordioso com Jonas. E Deus não castiga, por mais que Deus faça para dar esse chacoalhão em Jonas e mostrar essa mensagem, né? E realmente tornar isso visível até para nós, né? Deus faz vir aquele vento e o navio deles quase, né, naufragar. Mas Deus foi misericordioso. Quando Jonas cai no mar, Deus faz a baleia o engolir e depois o cuspir na praia, milagrosamente. Deus foi misericordioso com o próprio Jonas. Jonas que fez tudo errado, Jonas que Deus mandou ele para lá, ele foi para o lado contrário, Jonas que desobedece, Jonas que merece castigo. Começa com Jonas, e Jonas parece que não aprendeu a lição, né? Mas Deus foi misericordioso primeiramente com o próprio Jonas, com a vida de Jonas. No capítulo 2, Deus aceitou a oração de arrependimento de Jonas. Jonas se arrepende, lá já na barriga da baleia, ele já começa a orar, e Deus de novo é misericordioso com ele. Deus aceita o arrependimento de Jonas, quando Jonas, com sinceridade, pede o perdão de Deus pelo erro que ele tinha feito no ventre da baleia. Deus foi misericordioso com Jonas, e a baleia o cospe. E no capítulo 4, novamente, Deus foi misericordioso em trabalhar o coração endurecido de Jonas, porque por mais que Jonas tenha essas atitudes, que Jonas se enfureça com a misericórdia de Deus, como a misericórdia de Deus é um enfurecimento contra Deus, que Jonas fale o que falou, quer dizer, eu quero morrer, Deus, é melhor eu morrer do que eu viver, tá vendo? Puxa vida, o cara teimoso, cabeça dura, Jonas. E, de novo, Deus podia, né, em vez de, né, castigar Jonas pelo que ele está falando, pela sua falta de misericórdia, pelo seu coração endurecido nessa hora. Mas ao contrário de Deus castigar Jonas, apesar de ter falado o que falou, apesar do coração endurecido como estava e revoltado como estava, ao invés de castigar, Deus trabalha o coração de Jonas, faz aquela planta crescer,
depois faz o verme comer a planta, e ensina, trabalha o coração de Jonas, tenta mostrar para Jonas que o pensamento dele estava errado. Poxa, Jonas, se você tem misericórdia de uma planta, que dirá de 120 mil pessoas? Então Deus, de novo, Deus podia castigar, mas ele não castiga. E Deus tem misericórdia e trabalha, e tem paciência com Jonas, e trabalha com Jonas, assim como com todos nós, né, pessoal? Mas então vejam, Deus não foi misericordioso só com Nínive, ele foi misericordioso primeiro com o próprio Jonas, mas vejam, apesar de ser misericordioso com o próprio Jonas, Jonas ainda não tinha caído a ficha e queria o castigo de Nínive, né? De novo, 2 pesos, 2 medidas. Comigo, ótimo que Deus seja misericordioso, mas eu não quero ser misericordioso com o outro, né? Então, Jonas é um livro da misericórdia divina, individual, com cada um, e também coletiva, que Deus quer a salvação de todos. Agora, vejam, em Mateus 18:33, quando Jesus está trabalhando a questão de perdão, quando Jesus conta a parábola do credor incompassivo, né? Que recebeu o perdão dos milhares das suas dívidas milionárias, mas ele depois não quis perdoar o empregado doméstico que trabalhava na sua casa, do que ele lhe devia, e a lição lá de Jesus, na parábola do credor incompassivo, é: você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Poxa vida, eu perdoei os milhões, a tua dívida milionária, você não deveria ter tido misericórdia do outro? E o contexto que Jesus está falando é quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. E daí Jesus conta a parábola do credor incompassivo. O contexto é um contexto de perdão, né? Poxa, você não deveria ter misericórdia do seu conservo, você teve os teus pecados perdoados, os milhões dos teus pecados perdoados. Deus é misericordioso com você, você não deveria ser misericordioso também com os outros, que pecam contra você, que fazem coisas contra você. Puxa vida, essa é a questão. Então, vejam como Jonas começa com Jonas recebe a misericórdia de Deus, mas Jonas não quer ser misericordioso. Ele é bom receber, mas ele não quer dar, né? Só receber. Receber misericórdia é bom, mas dar ele não quer dar. Então, aí que entra essa questão, né? Deus foi misericordioso com Jonas, Deus esperava que Jonas fosse misericordioso com os outros também, e Deus foi paciente, trabalhou com o coração de Jonas para que ele percebesse isso através da planta, né? Através do verme, através daquele vento. Eu sou Jonas e Jonas sou eu. Quem pode, né? A reação de Jonas é a nossa reação, muitas vezes. Eu sou Jonas. Tantas vezes eu já fui como Jonas, tantas vezes eu sou como Jonas, tantas vezes eu serei como Jonas ainda por causa desse lado pecador nosso e dessa falta de misericórdia, desse desejo do mal para os outros, essas falhas em receber misericórdia, mas não querer perdoar, não querer dar, né, ser misericordioso com os outros também. Nós somos Jonas, eu sou Jonas, Jonas sou eu. E daí, para fazer uma rima, e Deus é o Deus de Jonas e meu, né? Eu sou Jonas e Jonas sou eu, e Deus é o Deus de Jonas e meu, graças a Deus. Graças a Deus, que Deus é o Deus de Jonas, que teve misericórdia com esse Jonas teimoso, esse Jonas furioso, esse Jonas pecador, esse Jonas endurecido, esse Jonas que erra, que é perdoado, mas que cai em si, mas daqui a pouco erra e pisa na bola de novo. Eu sou Jonas, Jonas sou eu, e o Deus de Jonas é o mesmo do meu. É o mesmo Deus, o Deus que continua sendo misericordioso comigo todos os dias, com os meus pecados, com os seus pecados. Nós recebemos misericórdia. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, né? Esse é um tema. O livro de Jonas, um dos centros do livro de Jonas, o livro de Jonas é um livro de salvação, que Deus quer salvar a todos, que Deus quer salvar não só os de dentro, mas os de fora. O livro de Jonas é um livro que gravita entre atenção, justiça e misericórdia,
mas o livro de Jonas também é um livro, assim, de arrependimento, né? De salvação, de misericórdia de Deus. E, só para terminar, o livro, o Jonas termina em aberto, viu? Não é, se vocês notarem, tem outros lugares do Novo Testamento, quando Jesus, às vezes, quando Jesus está contando, às vezes, parábolas, ou quando Jesus está ensinando, que às vezes Jesus fala uma coisa e para por ali. A gente não sabe o que aconteceu depois, a gente não sabe como é que continua a história, a gente não sabe se, né, se surtiu efeito ou não. É o caso de Jonas. Jonas termina assim, exatamente assim. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, Jonas? E termina com uma pergunta. E aí, Jonas está lá, naquele lugar. E aí, Jonas se arrependeu ou não se arrependeu? Jonas teve misericórdia daquela cidade ou não teve? E fica no ar, né? Eu acredito que sim, que Jonas aprendeu a lição depois do que Deus trabalhou com ele, assim como antes ele tinha aprendido com a baleia, e aconteceu com a baleia, daí ele pede perdão. E eu acho que sim, eu acho que Jonas deve ter caído em si depois da lição que Deus deu, e depois que Deus mostrou da planta ali para ele, fazendo ele acordar para ter misericórdia das pessoas, né? Pois tem misericórdia de uma planta, não tem misericórdia de pessoas que estão indo para a condenação né? E querendo o mal das pessoas. Eu acho que Jonas acordou e se arrependeu, mas fica no ar e é sempre... Qual vai ser a nossa atitude? Quer dizer, a gente ouve a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus hoje novamente, uma palavra que nos conclama a sermos misericordiosos, nos conclama a levar a salvação, a querer a salvação das pessoas, a nos importar com as pessoas ao nosso redor que estão indo para a condenação eterna, e Deus quer a salvação, e Deus quer nos usar como instrumentos, assim como usou Jonas, como um instrumento de salvação, e às vezes a gente também não quer ir, às vezes a gente também se nega a fazer o que Deus mandou a gente fazer, né? Assim como Jonas, mas aí fica no ar. Deus, a palavra é pregada, Deus chama atenção, Deus mostra o erro. Hoje Deus também mostrou os nossos erros, e agora, o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos... E aí, como continua a história? Como continua a história de Jonas? E amanhã? Como é que vai ser a minha vida amanhã? Eu vou ser mais misericordioso? Eu vou me empenhar mais na salvação das outras pessoas, né? E me conformar mais o meu coração ao coração de Deus, né? Como continua a minha história? Como continua a sua história? E cada um vai ter que responder, cada um mexe com cada um, né? Qual vai ser a minha resposta para Deus, dentro do que eu aprendi, dentro do que a palavra de Deus falou comigo hoje, dentro do que a palavra de Deus me mostrou, e aí, como vai continuar? Produza fruto digno de arrependimento, né? Produzir fruto digno de arrependimento. Amém.